da segunda técnica que a gente vai utilizar para determinar, então, as distribuições de funções de variáveis aleatórias, né? Que é a técnica, então, da função geradora de momentos. Na aula passada e também nos exercícios passados, né, a gente acabou trabalhando com a técnica da função de distribuição acumulada, e agora esse outro método aqui vai nos ajudar em certas situações, tá? Então, vamos ver aí onde que a gente trabalha, então, com essa técnica aí da função geradora de momentos, né? Bom, então, a ideia é a seguinte, né? Então, vamos considerar aqui, ó, que eu tenho um vetor aleatório, né? Ou eu tenho N variáveis aleatórias, né? Cuja função densidade conjunta, tá? Então, aqui eu vou estar generalizando para que essas variáveis sejam variáveis aleatórias contínuas, pessoal, mas vale, evidentemente, para as discretas, tá? Ao invés da integral, aqui a gente estaria realizando somas, tá? Mas eu vou, sem perder a generalidade, aí, utilizar uma delas para ficar mais simples, né? Então, vamos supor aí que essas N variáveis aleatórias contínuas tenham, então, uma função densidade conjunta dada dessa forma aqui, ó. Então, a f de x1 até xn, né, são a função conjunta. E também vamos supor aí funções G1 até GK, de tal forma que essas funções, elas dependem, né, elas são funções das nossas variáveis aleatórias x1 até xn, né? Então, cada yj aqui refere-se a uma gj, que é a função dessas variáveis aleatórias aí. E qual que é a nossa objetivo? Nosso objetivo é encontrar, então, a função geradora de momentos conjunta de y1 até yk, né? Se ela existe, ela é dada, então, por essa fórmula aqui. Então, você tem aqui que a função geradora de momentos, então, dessas k variáveis y, né, que são nada mais, nada menos que as funções das variáveis x, né, aplicadas aí nos pontos T1 até Tk. Né? Então, pela definição de função geradora de momentos conjunta, né, nós temos que isso é igual ao quê? É o valor esperado dessa quantidade aqui, ó, e elevado a t y1 mais T1, y1 mais T2, y2 mais até tk, yk. Né? Isso daqui sendo essas y, né, também variáveis contínuas, porque elas são funções, né, das variáveis xis, que são variáveis contínuas também, né? Então, nós temos que, para resolver esse valor esperado, isso é o quê? Então, essa aqui é a késima integral, você vai ter várias integrais desse valor aqui, né, e elevado a t1y até tky, vezes a função densidade conjunta, né, aplicada, então, em dx1 até dxn. Tá? Então, a ideia é assim, por que encontrar a função geradora de momentos? Né? Porque é o seguinte, né, pessoal? Lembra que a função geradora de momentos, se ela existe, ela é única, né? Então, dessa forma, se essa função geradora ela for reconhecida, né, se a gente conhecer, então, a cara dessa função geradora de momentos de alguma distribuição conjunta conhecida, então a gente sabe que y1 até yk, né, de forma conjuntamente, aí vai seguir a mesma distribuição de probabilidade, ou a distribuição de probabilidade associada à função geradora de momento que nós encontramos, né? Então, essa aqui é a ideia, né? A gente encontrar agora o que nós fazíamos lá na técnica da função acumulada. A gente encontrava a cara da distribuição acumulada, né? E, claro, a gente poderia derivar, cair na densidade, às vezes é mais fácil identificar a densidade do que a geradora de momento, do que a acumulada. Né? Então, assim, a gente tem que tentar identificar ou reconhecer alguma função de distribuição acumulada, para que daí a gente tinha, então, e dizia, olha, essa cara aqui é uma exponencial com parâmetro lambda igual a 1, ou é uma normal com parâmetro μ igual a 0 e sigma igual a 4, né? E assim a gente tirava quais eram as distribuições aí das variáveis y, né? Aqui é a mesma ideia, só que agora é pensando na função geradora de momentos, né? Então,
o resultado dessa função geradora de momentos vai dar uma expressão, né? Lembra-se que a expressão é sempre em termos desses t's, né? Esses T1, T2, T3, tá? Aí também em termos de parâmetros dessas funções, aí se a gente tiver. E aí, conforme for a expressão dessa função geradora de momentos, se ela for conhecida, por exemplo, ela se parece com a distribuição normal, então vai ser essa função, essa distribuição conjunta segue uma distribuição normal com certos parâmetros, ela é uma Poisson, ela é uma gama, é uma Weibull, e assim por diante, tá? Então, a ideia é um pouco essa, né? É a mesma ideia, só que agora pensando em geradora de momentos. Então, eu vou retornar com vocês aquele primeiro exemplo que a gente também trabalhou lá na aula passada, né? Que a gente estudava a distribuição, então, de uma variável y, que era igual a uma x², de tal forma que x tinha distribuição normal 0,1. Né? O que a gente tinha obtido lá? Se vocês lembrarem da semana passada, a gente tinha obtido que y era uma variável aleatória, o quê? Que seguia a distribuição gama, com parâmetros alfa igual a meio e beta igual a meio, né? Ou também eu poderia pensar que x², né, ou a variável y, segue uma distribuição Q² com 1 grau de liberdade, né? Então é isso que a gente chegou. Então agora eu vou resolver essa questão também, só que usando a técnica da geradora de momentos. E claro, a gente tem que chegar no mesmo resultado, né? Senão não tem sentido, tá? Então, vocês vão ver que, utilizando as duas técnicas, é possível chegar no mesmo resultado. Claro que tem as suas dificuldades, evidentemente, né? Mas aí vai um pouco vamos dizer assim, do feeling de pensar numa técnica que faça mais sentido, né? Vocês vão acabar vendo que para certos problemas é preferível usar a geradora de momentos, para outros é preferível usar a técnica lá da função de distribuição acumulada, tá? Então, o que a gente tem, pessoal? A gente tem o seguinte, né? Que a gente observa, então, que pela técnica da função geradora de momentos, né, aqui pensando no caso univariado, novamente, então eu tenho que encontrar quem? A função geradora de momentos de y, né, no ponto T. Pela definição, ela é o quê? O valor esperado de e elevado a t. Porém, y é igual a x². Né? Então, eu estou estudando quem? O valor esperado de e elevado a x². Tá? E isso aqui, o que é? Ora, aí você aplica o que é a integral, né? Porque x² vai ser uma variável contínua, evidentemente, né? Porque você tem aqui, ó, essa sua distribuição base ali, a normal, ela é contínua, né? Então, como que você calcula isso, né? A gente tenta cair em x de alguma maneira, né? Então, isso aqui é igual ao quê? É igual a integral, né? De menos infinito a mais infinito, porque a normal vai de menos infinito a mais infinito, de e elevado a x², vezes quem? A função densidade da normal, porque agora aqui a gente está em x, né? E a densidade da normal 0,1 é dado dessa forma, pessoal. Lembra? A normal 0,1 é quando a média é igual a 0 e sigma ao quadrado é igual a 1. Né? Então, isso fica como a função densidade da distribuição normal. 1 sobre raiz de 2π vezes e elevado a menos meio x², tá? Tudo isso dx. Então, a gente chegou aí nessa situação, né? Beleza. Tá? Então, nós temos aqui. Aí, agora... opa, calma aí que eu apertei um Ctrl L aqui. Aí, agora, a gente tem que resolver essa situação. Então, o que a gente pode estar fazendo, né? Ora, eu tenho e elevado a alguma coisa aqui, tá? E aqui também, né? E elevado a tx². Então, eu vou usar a propriedade de potência aqui. Conservar a base, né? E somar aqui os expoentes. Então, a gente vai acabar tendo essa situação aqui, tá? Bom, como esse 1 sobre raiz de 2π é constante na integral, eu vou tirar ele para fora aqui. Então, fica 1 sobre raiz de 2π vezes a integral de menos infinito até mais infinito. E aqui eu estou juntando os termos, né? Vai ficar e elevado a menos meio x², tudo isso multiplicado por 1 menos 2t, tá? Então, aqui coloquei meio vezes x² em evidência, né? Que tinha nos dois. E aí, sobrou essa situação, né? Se a gente fizer distributivo, a gente vai cair nesses dois casos aqui novamente, tá?
Só que, pessoal, nesse instante, eu vou considerar, então, esse valor 1 menos 2t, né, maior do que zero. Então, assim, tem que ser... Por que a gente tem que considerar isso, né? Porque dependendo do valor de t, né, lembra que o t ele pode estar no intervalo entre um menos a e um a, né, e a sendo um número real. Então, ele pode ser um valor negativo, né, e dependendo do valor que ele for, isso pode dar certos problemas ali para a função densidade, né? Então, a gente tem que considerar algumas situações para manter as propriedades lá da função densidade. Então, a gente vai considerar esse 1 menos 2t como sendo um número positivo, né? Ou seja, os nossos resultados vai valer aí para quando t for menor do que meio, tá? Que é a mesma que é resolvendo a equaçãozinha, a inequaçãozinha aí, tá? Então, a gente vai considerar essa questão. Então, vou considerar que essa quantidade é menos positiva, né? Então, eu não altero nada que venha lá já da distribuição normal, que é menos uma quantidade positiva, né? Tá. Então, agora, como que a gente pode solucionar essa integral? Porque que a gente sabe, né, pessoal, que nem sempre é simples encontrar, nem sempre é simples determinar a integral quando a gente está trabalhando com a distribuição normal, né? Então, aqui a gente poderia pensar em algumas situações, né? Como, por exemplo, pensar em cair na distribuição gama, na função gama, né? Lembra, a função gama tem uma associação relativamente grande com a distribuição normal, né? Algumas situações. Mas, nesse caso, eu vou tentar fazer uma outra estratégia, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, então, vou criar um numerador e um denominador com essa quantidade aqui, com a quantidade 1 menos 2t, tá? Só que aqui elevado a menos meio, né? Então, vou multiplicar dessa maneira aqui e no denominador também, tá? Só relembrando, pessoal, que tem várias maneiras de resolver. Essa é uma delas, tá? É uma delas. Como eu falei, uma outra possibilidade era você fazer uma substituição aqui e trabalhar com a função gama, tá? Isso é uma outra possibilidade, né? Dá certo? Pode dar certo sim, tá? Então, uma outra possibilidade. Aí, eu só estou mostrando essa outra maneira, que é uma maneira, vamos dizer, mais vamos dizer, probabilista, né? Ou estatística, de se resolver a integral, tá? Então, o que acontece? Ó, eu vou multiplicar com esse fator aqui, né? Tá? Não alterei nada a expressão, vezes a integral, e aqui, esse número aqui, eu vou colocar ele como um denominador, né? Porque aqui é 1 menos 2t dividido por 1. Então, se eu colocar esse valor para baixo, né, eu estou invertendo ele. Então, ficaria o quê? E elevado a menos 1 sobre 2 vezes 1 menos 2t elevado a menos 1. Né? Ou seja, a minha ideia é tentar criar um parâmetro sigma aí, né, uma variância aí, tá? Então, é uma outra maneira da gente pensar. Bom, a partir disso, eu vou fazer algumas manipulações aqui, né? Então, eu vou deixar isolar aqui, né, multiplicar 1 vezes essa quantidade, e aqui embaixo eu vou fazer algumas manipulações, tá? E o que a gente vai chegar? A gente vai chegar nessa expressão aí, ó, dessa forma, tá? Se a gente fizer essas manipulações aí, né? Então, juntando as coisas aí, a gente acaba caindo nessa expressão, né? Por que a gente acaba caindo, ó? Porque eu posso juntar, né? Aqui, como que eu posso escrever isso, né? Eu posso escrever isso daqui como 1 menos 2t elevado a menos 1, tudo isso multiplicado por 1 sobre 2, por meio, né? E aí, 1 sobre 2 é o quê? É a raiz quadrada, né? Então, fica 1 menos 2t menos elevado a menos 1, né? Raiz quadrada disso, multiplicado pela raiz quadrada de 2π. Então, eu posso juntar as raízes quadradas aí e acaba acontecendo que eu paro nessa situação, ó. Então, aqui dentro fica a integral, né? Depois eu vou jogar essa quantidade, pessoal,
que a gente determinou aqui para dentro da integral. Vocês vão já entender o porquê. Então, essa quantidade do numerador, ela vai manter aqui, fora da integral. Essa outra, eu vou juntar e vou colocar ela aqui dentro. Tudo bem? Tá? Qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar. Então, acaba ficando dessa maneira, né? Essa integral fica a integral de menos infinito a infinito, de 1 sobre raiz de 2π vezes 1 menos 2t elevado a menos 1, vezes e elevado a menos 1 sobre 2 vezes 1 menos 2t, né, menos 1, tá? Menos 1, né? Então, assim, o que a gente pode pensar daí, né? A partir disso, a gente pode pensar o seguinte, né? Quem que então, essa função que está aqui dentro? Né? Quem que é essa função que está aqui dentro, pessoal? Será que ela é conhecida? Será que essa função que está aqui dentro da integral, quer dizer, está no integrando, será que essa função é conhecida para a gente? Assim, é claro que ela não está totalmente conhecida, né? Mas ela está próximo de uma função densidade. A ideia que eu fiz aqui é quem que seria essa integral, né? Essa função que está aqui. Então, toda a minha manipulação era para chegar nessa quantidade aqui. Então, eu vou pegar lá, pessoal, vou entrar, eu vou entrar aqui, onde a gente está, naqueles slides que são muito úteis, né? Que é os slides dos principais modelos probabilísticos, tá? Então, eu vou lá numa distribuição muito conhecida, que é a distribuição normal. Olha só, pessoal. Então, aqui está a distribuição normal, ó, tá? Ela não está com uma cara muito boa aqui, né? Mas imagina o seguinte, ó, que eu pudesse colocar esse sigma aqui dentro. Então, aqui dentro fica como? 1 sobre raiz de 2π vezes sigma ao quadrado, não é? E que eu pudesse tirar esse sigma desse local. Então, fica 1 sobre 2 vezes sigma ao quadrado vezes x menos mi elevado ao quadrado, não é? Então, consegue me falar quem que é essa função que está aqui? Essa função que está aqui, pessoal, é uma função densidade de uma distribuição normal, quando a gente pensa que essa distribuição normal tem média igual a 0 e tem variância sigma ao quadrado igual a essa quantidade aqui, ó, 1 menos 2t elevado a menos 1, tá? Então, essa que é a função densidade que está lá dentro, né? Então, essa função densidade é a função densidade da distribuição normal, em que a média é igual a 0 e a variância da normal, ó, o sigma ao quadrado, é 1 menos 2t elevado a menos 1. Né? Por que eu fiz isso? Porque a gente sabe que a integral de uma função densidade vale quanto? Vale 1, né, pessoal? Essa é uma propriedade da função densidade de probabilidade. Ela tem que ser não negativa, né? Então, por isso que eu também tive que supor que essa quantidade fosse maior do que 0, tá? E também, outra situação é que ela tem que ser o quê? Ela tem toda a sua área, né, toda a sua integral dessa função tem que ser igual a 1. Então, o que a gente sabe nessa situação? Que essa integral toda, né, vale 1. Então, essa integral toda aí vale 1, por quê? Porque a função que está aqui dentro do integrando é uma função densidade. Então, a integral em todos os valores de x de uma função densidade é igual a 1. Então, o que sobra para a geradora de momentos é essa expressão aqui, pessoal. 1 menos 2t elevado a meio sobre 2. Tá? Então, aí a gente pode manipular. Ó. Vou inverter aqui. Fica 1 sobre meio sobre... fica 1 sobre 1 menos 2t, tudo isso elevado a meio. Né? Se a gente dividir, então, o numerador e o denominador por meio, fica meio dividido por meio menos t, né? Tudo isso para t menor do que meio, tá? Evidentemente.
E isso daqui é uma função geradora de momentos, ou seja, então a função geradora de momentos de y é igual a esse resultado. Aí a gente tem que tentar observar se isso aqui é igual a alguma função geradora de momentos conhecida, tá? Aí que a gente tem que observar isso. Então, onde que a gente pode ir, né? Então, a gente pode tentar encontrar aí as propriedades da função geradora de momentos, né? Ou você pode ir lá, por exemplo, né, no Moodle, né? No Moodle, no Casella, enfim. A gente já fez esses resultados, né? Ir lá naquela tabela de distribuições, tá? Porque o Moodle, ele dá também as propriedades, né, dos modelos probabilísticos, né, pessoal? Então, vamos lá, deixa eu achar aqui, ó. Aqui a gente tem a família de distribuições. Então, o que vocês vão observar aí, ó? Se vocês forem na distribuição gama, né, vamos encontrar lá a distribuição gama aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a distribuição gama, né, é o quê? A primeira, a segunda, a terceira, é a quarta. Né? É a quarta. Olha só, a distribuição gama, ó, ela tem a geradora de momentos dela é igual a esse, desse formato, ó, mas se a gente tiver, então, uma gama de parâmetros lambda e r, né, ela seria dada dessa maneira. Então, aqui, ó, para um t menor do que lambda, né, ó, o que a gente tem? O nosso lambda é igual a meio, né, e o nosso r é igual a meio, né? Então, aí a gente cai exatamente nessa situação, ó, lambda é igual a meio, né, ou se fosse alfa e beta, tanto faz, né, pessoal? E para t menor ou igual a meio. Então, a gente tem lá que essa função geradora de momentos é a função geradora de momentos da distribuição gama com parâmetros meio e meio. Ou a gente poderia ir lá na Q quadrado, né? Vamos lá na Q quadrado. A Q quadrado é a... Opa, eu fui demais aqui, pessoal. Deixa eu só descer mais um pouquinho aqui. Q quadrado, se eu não me engano, é a última aqui, ó, né? É a última distribuição contínua, ó, distribuição Q quadrado. Então, vamos lá no resultado, ó, da função geradora de momentos dela que está aqui, né? A função geradora de momentos da Q quadrado é dado dessa forma, ó, em que t já é menor do que meio, né? E o K é o quê? O K são os graus de liberdade. Então, para o K igual a 1, a gente teria o quê? A gente teria o quê? Nós teríamos, então, uma distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade, né? Então, olha só, vamos voltar aqui nos nosso resultado, ó. Essa situação aqui, ó, é exatamente, né, a função geradora de momentos da Q quadrado, só que ao invés de ser K, é com K igual a 1 grau de liberdade, né? Então, tá aqui novamente, tá? Então, é interessante, se vocês estão estudando, assim, no caso univariado, né, você tem y igual a uma função de um x, você sempre está com essa tabela aí da função geradora de momentos para ver se vocês encontram uma função geradora de momentos de uma variável y parecida com alguma uma FGM já reconhecida, né? Então, aí, o que a gente conclui? Então, né, y tem a cara da função geradora de momentos, ou de uma gama com parâmetros meio e meio, ou da Q quadrado com 1 grau de liberdade, né? Então, a gente observa isso, que como a função geradora de momentos é exatamente igual à da gama com esses parâmetros, ou da Q quadrado com esse grau de liberdade, e como a função geradora de momentos é única, logo, y tem distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade, ou uma distribuição gama com parâmetros meio e meio, tá certo? Então, é dessa forma que a gente resolve aí, né, os casos, pessoal. Novamente, a gente tem que lembrar, né, principalmente das funções geradoras de momentos aí, fazer ele, tá? Isso aqui eu quis mostrar uma outra forma de fazer. Qual seria a outra maneira? Como eu falei para vocês, seria você chamar de U, por exemplo, toda essa quantidade, né? Chamar meio vezes x quadrado vezes 1 menos 2t, chamar de U, e aí fazer uma substituição. O que vocês iriam cair? Iria cair essa integral, seria igual, iria se transformar lá numa função gama, né? E aí você iria trabalhar dessa maneira aí,
tá? Iria trabalhar dessa maneira, né? Aí teria que lembrar que raiz de π também é a gama de meio, né? E ia cair muito parecido com a integral que a gente caiu do outro caso, do exemplo que a gente fez na semana passada. Então é por isso que eu quis mudar. Eu quis dar uma outra alternativa para a gente calcular a geradora de momentos aí, tá? Tá certo, pessoal? Beleza. Então vamos ver aqui um outro exemplo, ó. Um outro exemplo é o seguinte. Essa técnica da função geradora, ela é muito útil também quando a gente tem mais do que uma variável aleatória em estudo, tá? Então, imagina agora esse exemplo. A gente tem x1 e x2, duas variáveis aleatórias independentes, tá? São duas variáveis independentes, que seguem distribuição normal padrão. Então, ou seja, x1 tem distribuição normal 0,1 e x2 também tem distribuição normal 0,1, né? Então, nós diríamos até que x1 e x2 são independentes e identicamente distribuídas, né? Porque independentes já foi avisado. E identicamente distribuídas porque elas seguem a mesma distribuição de probabilidade. Então, nós vamos considerar aí duas funções, tá? y1 e y2, né? y1 é uma g1 que é x1 mais x2, tá? E y2 é uma g2 que é igual a x1 menos x2, tá? Então, observem que são ambas funções de x, né? Das duas variáveis, né? Então, y1, a soma delas, e y2, a subtração de uma pela outra. E a gente quer mostrar que a distribuição conjunta, então, de y1 e y2 são independentes. Ou seja, lembra que se uma distribuição conjunta é independente, a sua função densidade pode ser escrita como o produto das duas funções densidades, né? A função acumulada conjunta também pode ser escrita como o produto das duas funções acumuladas, né? De cada uma, de y1 e y2. E também a gente tem um resultado de quando a gente estudou a função geradora de momentos, que uma função geradora, se nós temos variáveis independentes, né, n variáveis independentes, então a função geradora de momentos conjunta pode ser escrita como o produto de cada uma das funções geradoras de momentos, né? Então, é isso que a gente vai tentar trabalhar, tá? Então, a gente vai tentar encontrar, primeiro, a função geradora de momentos conjunta de y1 e y2, né? E se nós conseguirmos chegar que isso é igual o produto da função geradora de momentos de y1 vezes o produto da função, vezes, né, a função geradora de momentos de y2, então significa que, sem somente C, elas são independentes, tá? Então, essa que é a ideia. Poderia trabalhar com a função de distribuição acumulada? Poderia, mas eu garanto para vocês, pessoal, que a dificuldade seria muito maior, tá? Porque seria talvez muito maior a dificuldade de você encontrar aí x1 mais x2, tá? Né? Porque você já não tem uma variável só, né? Você tem y igual a duas variáveis, né? É a função de duas, não de uma só, né? Então, aí pode dar algum problema aí, tá? Então, vamos ver como que a gente faz aí. Ora, a primeira ideia é a gente observar o seguinte, né? Então, pela técnica da função geradora de momentos, o que a gente tem? Que a distribuição conjunta, então, estou considerando duas qualquer, só que elas são independentes, né? Y e Y2 aplicada num T1, né, que está associada a Y1, e aplicada num T2, que está associada a Y2. Essa é a geradora de momentos conjunta. Então, a gente vai tentar descobrir qual é a cara dela. Então, pela definição, essa função geradora de momentos é igual ao quê? A esperança de E elevado a T1 vezes Y1 mais T2 vezes Y2. Mas quem é Y1 e quem é Y2? Y1 é a soma das variáveis x1 e x2. Y2 é o quê? A subtração de x1 menos x2. Tá? Então, o valor esperado, a gente pode escrevê-lo dessa maneira, ó. E elevado a t vezes x1 mais x2, né? Só substituindo aqui.
mais t vezes y1 menos, desculpa, t vezes x1 menos x2, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode fazer a distributiva, né? Fazer a distributiva aqui, né? A gente vai cair em algo parecido com isso, né? Aqui não tem esse parênteses, tá? Algo parecido com isso, né? E depois, o que eu vou fazer? Por que eu estou fazendo isso, né? Pelo seguinte, pessoal, eu sei que x1 segue distribuição normal. Então, se eu sei que x1 e x2 ambas seguem distribuição normal, então eu já consigo escrever qual é a função geradora de momentos delas, né? Já é conhecido, né, pessoal? Já é conhecida a função geradora de momentos, tanto de y1 quanto, tanto de x1 quanto de x2. É uma normal padrão, né? Então, a gente já conhece isso, tá? Então, o que eu vou tentar isolar, fazer o quê? Então, vou tentar isolar, então, isso, né? O primeiro, o x1 e depois o x2. Então, fazendo isso, olha o que a gente tem. Então, né, isolando o x1 aqui, eu tenho que... Como que fica, então, esse valor esperado? Fica e elevado a x1 vezes t1 mais t2, né? Que eu vou pegar esse t1, ó, mais esse t2, mais o x2. Então, vou isolando o x2, fica o quê? T1 menos T2, né? Fica dessa maneira aqui, tá certo? Tá? E o que a gente sabe, então, também, né, pessoal? Bom, se eu estou aqui no expoente, eu posso escrever isso como fazer o processo ao contrário lá da propriedade de potência, né? Ao invés de somar os expoentes, eu vou descrevê-lo aí como produto, né, na base, em dois produtos da base E. Então, isso daqui pode ser escrito como valor esperado, então, de E elevado a x1 vezes T1 mais T2 vezes E elevado a x2 vezes T1 menos T2. Tá? E aí vem a nossa propriedade. Como nós temos aqui, ó, x1, né? E nós temos x2 aqui, então, e como x1 e x2 são variáveis aleatórias independentes, o que nós sabemos pela propriedade lá de esperança? Que a esperança de duas variáveis aleatórias é igual ao produto da esperança de cada uma delas, né? Caso essas variáveis sejam independentes. Então, eu posso escrever isso dessa maneira aqui, ó, né? Então, é a esperança de E elevado a x1 vezes T1 mais T2 vezes E elevado a x2, né? Vezes T1 menos T2, tá? Ora, isso daqui, pessoal, né? Imagina assim, ó, imagina que esse T mais T1 fosse um T estrela, né? Ou seja, isso daqui é a função geradora de momentos de quem? Da variável x1, né? Imagina que aqui tivesse um T duas estrelas. Então, aqui seria o quê? Essa esperança seria a definição da função geradora de momentos da variável x2. Então, essa esperança quanto essa pode ser escrito como o quê? A função geradora de momentos de x1 aplicada no ponto T1 mais T2, né, vezes a função geradora de momentos de x2 aplicada no ponto T1 menos T2, tá ok? Tudo bem? Por favor, me perguntem, tá? Né? Então, a gente tem essa situação, ó. O que nós temos, então? Que a distribuição conjunta de y1 e y2 é o produto, né, das funções geradoras de momentos da variável x1 e da variável x2, porém, aplicadas aonde? Aplicadas no ponto T1 mais T2 vezes, né, aplicada no ponto T1 mais T2 e T1 menos T2, tá? Nós temos isso, né? Então, bom, então é isso que a gente tem até agora, tá? Tá certo? Bom, beleza, pessoal. Então, o que a gente vai ter aqui, né? Vamos pegar aqui. Então, pessoal, olha só. Eu vou abrir aqui, tá? Para a gente relembrar algumas coisas. Vou pegar os nossos slides das funções geradoras de momentos, né?
Então, vou abrir aqui, tá? Para a gente relembrar algumas funções geradoras, né? Principalmente da distribuição normal, que a gente vai ter que relembrar, tá? Então, por exemplo, ó, da distribuição normal, é 0, 1, né, que é a normal padrão, né? Ó, é essa daqui que é a função geradora, pessoal, lembra? Ó, é e elevado a t quadrado sobre 2, tá? Então, quando a variável aleatória tem distribuição normal, 0, 1, né, ou normal padrão, ou normal reduzida, são todos sinônimos, né? A função geradora de momentos dela é e elevado a t quadrado mais 2, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? O que a gente tem aqui no nosso estudo? Ó, eu tenho, então, a função geradora de momentos de x1 e x2, mas, ora, quem que é x1 e x2? x1 segue distribuição normal padrão, né, ou seja, normal 0, 1, x2 também. Então, como a gente já sabe que essas duas variáveis aleatórias são normais, então eu posso utilizar direto quem são as funções geradoras de momentos delas, porque já é conhecida. Então, a função geradora de momentos aqui vai ser uma normal, só que aplicada em T1 mais T2, e desse outro aplicada no ponto T2 menos T1, né? Então, ficaria, nesse caso, né, e elevado, no primeiro caso, a T1 mais T2 ao quadrado sobre 2, e no outro caso, e elevado a T1 menos T2 ao quadrado sobre 2, né? Então, como que a gente poderia escrever? Ó, poderíamos escrever dessa maneira aí, tá? Poderíamos escrever dessa maneira. Aqui faltou um quadrado, tá, pessoal? Eu acho que eu não coloquei, tá? Mas aqui, ó, faltou um quadrado aqui e faltou um quadrado aqui, né? Porque a função geradora, ó, é dessa maneira aqui, tá? Depois eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou corrigir esses errinhos e envio para vocês, tá certo? E acabo enviando para vocês aí, né? Tá, então, aqui tem um quadrado, aqui tem um quadrado. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode, então, primeiro, eu estou na mesma base aqui, né, que é a base E, só que está escrito de outra forma, tá? Eu escrevi de outra forma para ficar visualmente melhor, mas isso é como se fosse E elevado a T1 mais T2 ao quadrado sobre 2, né? Então, eu conservo a base, que é E somo os expoentes, né? Então, quando eu somar os expoentes, eu vou abrir o quadrado desse daqui, né? Isso aqui é a soma de dois, a soma de dois números elevado ao quadrado, né? Então, você tem aqui, ó, T1 ao quadrado mais T1 vezes T2 mais T2 ao quadrado, né? Lembra que aqui tem um quadrado. E aqui também, né, fica T ao quadrado mais, T1 ao quadrado menos, né? Daí tem esse menos, 2 vezes T1 vezes T2 mais T2 ao quadrado. Então, a gente vai ter essa situação aqui. Aqui que dá para a gente observar que esse 2 vezes T1 vezes T2 vai cancelar com esse menos 2 vezes T1 vezes T2, né? E o que a gente vai ter aqui dentro, ó? A gente pode juntar, então, T1 mais T1 fica 2 vezes T1 ao quadrado, mais 2 vezes T2 ao quadrado, né? Então, a gente vai ter, uma situação desse... É isso, porque daí você pode cancelar com esse daqui, né, pessoal? Pode cancelar com esse 2, tá? Tudo bem? Então, ó, cancela esses dois, né? 2 vezes T1 vezes T2, com menos 2 vezes T1 vezes T2. Aqui eu vou juntar, eu vou ter, ó, 2 vezes T1 ao quadrado, mais 2 vezes T2 ao quadrado. Colocando 2 em evidência, eu cancelo com esse 2. Então, o que me sobra é o quê? Sobra exatamente... Sobra exatamente o quê? O E elevado a T1 ao quadrado mais T2 ao quadrado, não é? Então, aqui eu posso separar, tá? Eu posso separar, né? Porque, como estão na mesma base, então eu posso escrever o E elevado a T1 ao quadrado mais E elevado a T2 ao quadrado, né? E aí, o que a gente pode fazer? Né? Aí eu vou usar um truque aí, tá? Vou dividir ambos o numerador com o denominador por 2. Né? Aliás, eu nem precisaria ter cancelado aqui, né? Nem precisaria ter cancelado. E, no final das contas, a gente vai obter esse resultado aqui, ó.
E elevado a 2 vezes T1 ao quadrado, vezes E elevado a 2 vezes T2 ao quadrado sobre 2. Aqui é 2 vezes T1 ao quadrado sobre 2, e 2 vezes T elevado a T2 ao quadrado sobre 2, tá? Então, por que eu fiz isso, pessoal? Porque para a gente tentar cair o quê? O que é né? Se a gente ficasse só aqui, não teria muita solução, tá? Mas o que a gente sabe? A gente sabe que a normal é T ao quadrado sobre 2, né? Então, por isso que eu estou dividindo e multiplicando lá, né, o número T1 ao quadrado e também o T2 ao quadrado por 2, tá? Multiplicando por 2 e dividindo por 2, para a gente tentar cair nessa fórmula aqui, tá? Então, o que a gente tem aí, né, pessoal? A gente tem o seguinte, ó. Observem que quando você pega uma normal qualquer, a função geradora de momentos de uma normal qualquer, de uma média μ e variância sigma ao quadrado, ela é o quê? Ela é dada dessa forma, ó, é E elevado a μ, T vezes μ, né? Mais sigma ao quadrado vezes T ao quadrado sobre 2. Né? Dessa forma aqui, ó. Tá? Deixa eu aumentar isso aqui, ó. Né? Então, ó, essa daqui, ó, então é a função geradora de momentos, ou seja, é o ESP de T vezes μ mais sigma ao quadrado vezes T ao quadrado, tudo isso dividido por 2, né? Então, observem que a gente tem algo muito parecido lá, né? A gente tem algo muito parecido. Por exemplo, essa quantidade a gente não tem, né? Então, o que significa isso? Significa que o μ é igual a zero. Sobraria somente essa quantidade. Só que lá, como que está expressa essa quantidade? Não está expressa em sigma ao quadrado, mas está expressa, ao invés de sigma ao quadrado, tem um 2, né? Então, seria 2 vezes t ao quadrado sobre 2. Ora, então você tem, na verdade, ali, uma normal que tem a média igual a zero e a variância igual ao quê? Igual a 2, tá? Né? Então, se você fizer aqui, ó, média igual a zero, variância igual a 2, a função geradora aqui fica o quê? E elevado a 2 vezes t ao quadrado sobre 2, que é exatamente o que nós temos aqui, né, para cada um desses casos aqui. Então, a gente tem que isso daqui, ó, é o que? É a função geradora de momentos, então, de uma normal, com parâmetros μ igual a zero e variância igual a 2, ou seja, uma normal 0,2, e aqui também, né? E aqui também. Tá? Então, nós temos isso, tá? Aí, pessoal, o que bastaria fazer para concluir? Bastaria provar que a soma de x mais y, você vai ter essa função geradora de momentos. E a soma de x1 menos... Opa, desculpa, de novo, pessoal. A soma de x1 mais x2, nós teríamos essa função geradora de momentos, e a subtração de x1 menos x2, nós teríamos essa função geradora de momentos. Mas isso eu não vou fazer, isso eu deixo para vocês provarem aí, tá? Então, a gente chega aqui, y1 e y2 possuem funções geradoras de momentos igual a essa quantidade e a essa quantidade. Então, logo, né, nós sabemos que y1 e y2 são distribuições, segue a distribuição normal 0,2, né, com média μ igual a 0 e variância igual a 2. Ou seja, a gente saiu de uma geradora de momentos conjunta e chegou o quê? Nas suas marginais, né? No produto das suas marginais, ou seja, no produto de cada uma, respectivamente. Se isso é verdade, né, então, por um teorema lá da função geradora de momentos, temos que a FGM conjunta é igual ao produto das marginais, ou seja, então isso significa que y1 e y2 são variáveis aleatórias independentes, tá, pessoal? Então, assim, já é um exercício um pouco mais complicado, né? Exige mais um conhecimento das funções geradoras, do conceito de identidade, independência, não é? Ou seja, observa que todo estudo que a gente está tendo, isso só vai acumulando, tá, pessoal? Então, se você aprende a função geradora de momentos, é porque uma hora a gente vai estar usando isso, tá? Então, a gente tem que ter esses conceitos muito bem estabelecidos, né? E sempre ter uma tabela aí de
de distribuições com as suas propriedades e as suas funções geradoras de momentos, principalmente, tá? E assim que a gente chega nessa solução. Esse exercício é um dos exemplos lá do livro do Magalhães, tá? Eu acho que eu coloquei nos mesmos detalhes, mas é também um dos exemplos que estão lá, né? Então, a gente chega nesse resultado aí, né? Ou seja, se eu tenho variáveis aleatórias independentes, então a função geradora de momentos conjunta é exatamente igual o produto delas. Igual o produto delas. De cada uma dessas funções geradoras aí, né? Então, o que bastaria mostrar? Que a variável aleatória y1, que é igual à soma de x1 mais x2, tem essa função geradora de momentos, e que a y2 também tem essa função geradora de momentos, tá? Então, eu não vou fazer aqui, eu deixo para vocês treinarem aí, né? Para chegar nessa solução aí, tá? E completar a prova desse exercício aí, ok? Tá certo, pessoal? Tudo bem? Mas aí, né? Diante disso, a gente tem um resultado, então. Então, a gente tem um resultado de distribuições, né, distribuição da soma de variáveis aleatórias independentes. Então, aí eu já estou dando uma dica, né, pessoal? Para quando que é interessante a gente usar a técnica da função geradora de momentos? Ora, quando você está estudando soma de variáveis aleatórias, tá? Soma de variáveis aleatórias independentes, em geral, você só consegue resolver isso se utilizar a técnica da função geradora de momentos. Não é que você não consegue pelas outras, você até consegue, mas vai criar uma baita de uma dificuldade aí para vocês encontrarem a solução, tá? Então, na grande maioria massacrante dos casos, a soma de variáveis aleatórias independentes se resolve pela função geradora de momentos. Então, a gente tem esse teorema aí, né? Então, sejam aí a x1 até xn, n variáveis aleatórias independentes, em que a função geradora para cada uma delas, né, elas existem, né, e todas, para todos os valores aí de um t, tá? Tal que t está entre menos a e a, né, um a para algum a real aí, tá? Na verdade, é maior do que zero, né, mas acaba sendo que esse intervalo pode ser qualquer intervalo da reta aí, tá, pessoal? Então, a gente vai considerar aqui uma variável y, que é a soma dessas n variáveis aleatórias aqui. Então, y é igual à soma das n variáveis aleatórias aí, x1 mais x2 e assim sucessivamente. Então, o que a gente pode concluir pelo teorema? Que a função geradora de momentos de y aplicado em t, tá? Então, eu não estou supondo que cada variável aleatória tem um t diferente nesse caso, né? Vai ser o quê? O valor esperado, então, da esperança de t vezes... o valor esperado, então, de E, né, ou de ESP, de t vezes a soma dessas variáveis aleatórias, tá? E isso aqui vai ser exatamente igual ao quê? Ao produtório de cada uma das marginais, né? Então, vai ser o produto da função geradora de momentos de x1, x2 até xn. Mas seria a mesma ideia que a gente caiu aqui, né? Nesse resultado, tá? A gente caiu nesse resultado, né? Então, agora estendendo para n variáveis aleatórias, tá? Então, a demonstração desse teorema eu deixo para vocês tentarem fazer, tá, pessoal? Então, tentem fazer, é só aplicar a definição de variável aleatória, de função geradora de momentos, só aplicar a definição, né, vocês conseguem, acredito eu, sem dificuldades, chegar no produtório. Se caso vocês tiverem problemas para demonstrar esse fato, por favor, vocês me avisem, que daí a gente faz juntos aí, tá? Então, isso que a gente pode já saber de cara, pessoal, se a função geradora de momentos aí, se ela tem se a variável aleatória é independente, a gente já pode escrever que e você quer determinar a FGM da soma dessas variáveis, então, você já pode considerar o produtório de cada uma delas, né? Então, bastaria encontrar a distribuição de cada uma delas. Observem que aqui eu estou dizendo que elas são independentes, eu não disse que elas têm a mesma distribuição. Então, pode ser que uma seja gama, outra seja exponencial, outra seja binomial, e assim vai, tá? Você sabe que a função geradora vai ser o produto delas, né? Só isso.
ok? Então, esse que é um resultado interessante. Então, pessoal, agora aqui tem uma série de exercícios, tá? Que eu vou deixar para vocês aí tentarem fazer. O primeiro eu vou fazer junto com vocês, tá? Mas os outros, né? Tem acho que 5 ou 6, eu acho, 6 ou 7 exercícios que eu vou deixar para vocês tentarem fazer, né? E a gente vai aí discutindo eles aí, né? Lembrando que nas quintas-feiras à tarde a gente tem a nossa aula de dúvidas, né? Então vocês podem tirar dúvidas desses exercícios aí, tá? Então vamos fazer juntos esse primeiro exercício aí. Primeiro é o seguinte, pessoal, seja então x uma variável aleatória que tenha distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Então a nossa ideia é determinar a distribuição da variável aleatória y, tal que y é igual a x mais b. Para todo a e b são constantes reais. Tá? Então, aí é a soma de uma variável com uma constante. Né? Então, na verdade, assim, é a soma de uma variável, o produto de uma variável vezes uma constante somada a uma constante. Né? É um dos casos mais simples que nós temos. Então, a gente pode usar a técnica da função geradora de momentos? Podemos. Poderia usar da distribuição acumulada? Também. Tá? Então, como que a gente resolve isso pela técnica da FGM? A gente faz o seguinte, ó. Primeiro, eu vou lembrá-los o seguinte, ó, que se x segue distribuição normal com média μ sigma 2, então a gente já sabe, tá? Porque isso já foi feito, que a função geradora de x é dada por essa expressão. É o ESP, né? O E de μ vezes t, μ sendo a média, mais sigma ao quadrado, que é a variância, vezes t ao quadrado sobre 2. Então, a gente já sabe isso, né? Então, agora a gente vai calcular a função geradora de momentos de y, né? Então, qual que é a ideia? Se a gente cair que essa função geradora de momentos é parecida com essa cara, parecido com isso, a gente já tira como resultado base, né, que a y vai seguir distribuição normal também. Se por acaso y, a função geradora dela for diferente, né, for alguma outra, a gente vai ter que tentar reconhecer isso daí, né, pelaquela tabela. Então, como que a gente usa aqui? Em geral, a gente aplica sempre a definição da função geradora, que é o valor esperado de e elevado a t vezes y. Mas quem é y? Y é a nossa funçãozinha aqui, é a x mais b. Então, o valor esperado é e elevado a t vezes ax mais b. Né? Então, agora a gente vai combinar aqui, porque aqui a gente pode tirar algumas constantes. Né? Se a gente fizer a distributiva, o que a gente tem aqui? Ó? T vezes a vezes x, né? Mais t vezes b. Então, observem aqui, pessoal, que quando você faz essa distributiva, você vai acabar caindo num número, né, que é o e elevado a t vezes b, e isso é constante, né, porque a variável nossa é a x. Então, lembra que, pela propriedade de esperança, que a gente viu lá atrás em variáveis aleatórias, uma constante dentro da esperança, ela pode ser retirada, né? Então, eu vou retirar a constante e elevado a t vezes b. Então, retirei. O que vai sobrar aqui, então? Vai sobrar isso daqui, ó, a esperança de e elevado a t vezes a, tudo isso multiplicado a x. Ora, mas essa esperança nada mais é do que a função geradora, então, da variável aleatória x, só que aplicada no ponto t vezes a, ao invés do ponto t. Né? E a gente sabe que x segue distribuição normal, então tem essa cara a sua função geradora. Então, basta a gente aplicar, então, o ponto t vezes a nessa função geradora de momentos aqui, e continuar aqui, né, a conclusão de qual que é a FGM de y. Então, olha o que a gente vai ter. Então, eu tenho aqui que essa esperança então, esse resultado fica e elevado a tb, vezes a função geradora de momentos de x aplicada no ponto TA, né? Então, isso daqui é o quê? Né? Eu escrevi esse elevado a TB como ESP de TB, tá? É a mesma coisa, só fiz isso para facilitar, né? Multiplicado o quê? Pela função geradora de momentos de x aplicada no ponto TA, então fica y vezes, μ vezes t vezes a, mais sigma ao quadrado vezes t vezes a, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 2, né? Aí a gente tem que manipular, tá? Então, manipulando,
a gente chega nessa expressão aqui, ó, tá? Manipulando aí, né? Eu vou manipular aqui dentro, tá? E aqui eu vou juntar, né, o ESP com ESP, então esse TB vai entrar somando, tá? Como tem um T aqui e um T que vai ter aqui, então eu vou isolar esse T, então fica mi vezes A mais B, tá? Mi vezes A mais B, né? E aqui dentro eu tenho o quê? Sigma ao quadrado, vou ter A ao quadrado vezes T ao quadrado, então eu vou isolar o T aqui, né? Fica T elevado a A ao quadrado, nem precisa isolar, né? Só vou deixar o quê? T ao quadrado vezes o sigma ao quadrado vezes A ao quadrado aqui, né? E por que eu fiz isso, pessoal? Para chamar atenção. Então, olha só, pessoal, essa aqui é o resultado, né? A gente chegou na expressão, acho que não tem mais como abrir isso daqui. Observem que esse valor aqui de esperança é exatamente igual, né? Esse valor aqui é muito parecido com esse daqui, né? Acho que vocês concordam comigo, ó. Qual é a diferença? Que o que está multiplicando por t aqui é mi, e aqui é mi vezes a mais b. E o que está multiplicando por t ao quadrado aqui, ao invés de ser sigma ao quadrado, é o quê? É sigma ao quadrado vezes a ao quadrado. Ora, então o que a gente conclui? Que a função geradora de momentos, né, de y, é exatamente igual à função geradora de momentos da distribuição normal, só que ao invés de ter uma média mi, vai ter uma média mi vezes a mais b, e ao invés de ter uma variância sigma ao quadrado, vai ter uma variância de sigma ao quadrado vezes a. Tá? Então, é assim que a gente conclui. Por que eu posso afirmar isso? Porque a função geradora de momentos de uma variável aleatória, se ela existe, ela é única. Né? E ela sendo única, então, a gente pode afirmar isso aí. Então, nós temos, então, que y segue distribuição normal, porque tem essa cara, com a média mi vezes a mais b, né, que é o que está multiplicando pelo t aqui, e com a variância de sigma ao quadrado vezes a ao quadrado, né, que é o que está multiplicando por t ao quadrado aqui. Tá? Então, essa é a solução, então, dessa questão aí. Então, a gente sabe disso já, pessoal. Quando você tem, então, x é uma variável aleatória que segue distribuição normal, com média mi e variância sigma 2, né? Então, y que seja desse formato aqui também vai ser uma normal. A única diferença é que a média, né, e a variância vão ser um pouco diferentes, mas ela vai ter essa mesma cara aqui, tá? Vai ter essa mesma cara aqui, né? Então, ela também segue distribuição de exercícios, ó. Tem um exercício, então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, eu vou ler com vocês, e como a gente tem mais um tempo aí, vocês já podem até começar a fazer, tá? Então, olha só. Tem um exercício 2, então, né? Que é o quê? Eu tenho variáveis aleatórias independentes que seguem distribuição Poisson e quero estudar a soma. Será que a soma de variáveis que segue distribuição Poisson é o quê? É uma Poisson também? Né? Então, a gente tem que identificar qual é a variável determinar a distribuição de y. Depois, no 3, eu tenho variáveis aleatórias independentes que seguem a distribuição de Bernoulli, com parâmetro P. Lembra que, no caso da Bernoulli, P é a probabilidade de sucesso. Tá? Então, determine a distribuição de y, né, que é a soma de Bernoullis. O que vai dar a soma de Bernoullis? Será que vai dar uma Bernoulli também, ou não? Ou, nesse caso, eu tenho a soma de binomiais, né? A soma de binomiais com parâmetros NI, né, para cada binomial, e probabilidade de sucesso P. Então, o que vai ser a soma de binomial, né? O que vai dar? Nesse caso, pessoal, eu tenho aqui, ó, a distribuição normal. A distribuição normal com médias, observe aqui, ó, cada uma delas tem uma média e uma variância diferente, né? Então, x1 tem um mi1, sigma 1 ao quadrado. x2, uma mi2 com sigma 2 ao quadrado, né? E assim vai. Todas elas aqui, em todos os casos, são todas independentes, né? Então, a gente vai determinar não a distribuição da soma de xi, mas a distribuição de uma combinação aí, né? É uma combinação linear dessa soma, né? Então, ci vezes xi, de tal forma que esse ci é uma constante real lá,